Olá pessoal, meu nome é Letícia Hasselman, eu sou coach de vida e coach emocional, e se você está chegando no meu canal pela primeira vez, eu também tô. Esse é o meu primeiro vídeo aqui e o tema que eu trouxe para vocês hoje foi o grande inspirador dessa iniciativa e vocês vão entender o porquê ao longo da nossa conversa. Então, gente, sabe aquele projeto que a gente hesita em começar, a gente olha para ele olha pra gente e não, a gente deixa para depois? Sabe aquela decisão importante que a gente nunca toma, a gente nunca para, nunca toma o tempo de pensar direitinho e vai adiando? Sabe também aquela vontade de expressar nossa arte, de pegar uma tela e de repente arriscar uma pintura, ou de repente de expressar nossa voz através da poesia e a vontade fica só ali no nosso pensamento? O fato, gente, é que isso tudo que a gente vai deixando de fazer pode não ser só a procrastinação pura e simplesmente. Pode não ser só falta de tempo, pode não ser só preguiça. Isso tudo pode ser, sem a gente saber, sem a gente imaginar, uma busca enlouquecida na nossa mente pela perfeição. Perfeccionismo, gente. É sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Todo mundo tem uma ideia sobre o que é o perfeccionismo, né? Mas vamos lá, vamos definir o que é o perfeccionismo direitinho para vocês. Perfeccionismo, gente, é uma tendência que a pessoa tem de estabelecer padrões de desempenho muito elevados, juntamente com um nível de avaliação excessivamente crítico desse desempenho e um enorme medo de não cometer erros. Complicado, né? Difícil, nós somos humanos. Existem algumas ideias sobre a formação do perfeccionismo, mas em geral, resumidamente, é muito comum o perfeccionismo vir lá da educação, lá da família, de pais muito críticos, muito rígidos, né, em que o amor não era aquele amor espontâneo, ele era condicionado a desempenho, de repente, a uma boa nota na escola, né, a uma tarefa bem cumprida, né, geralmente costuma vir de casa, né? Um amor condicionado a um desempenho. Isso muito generalizado, tá? Não vou entrar nesse aspecto, mas vamos lá. Esse padrão de comportamento, ele pode ir repetindo de geração em geração, até que algum sujeito, né, em algum nível lá, tome consciência desse comportamento e resolva botar ordem, né, e quebrar esse padrão e tirar o perfeccionismo e trabalhar isso, né, para transformar num comportamento saudável. E aí você me pergunta, mas o perfeccionismo é sempre alguma coisa negativa? Não pode ser aquela coisa bacana, né? Eu sou perfeccionista, eu quero sempre dar o meu melhor para poder alcançar os meus objetivos? Então, gente, como tudo na nossa vida, bom senso, né? Consciência, né? Consciência é a palavra, né? O fato da pessoa querer sempre melhorar o seu desempenho e dar o seu melhor não significa que exista ali um problema, né? O fato da pessoa querer melhorar é muito bom. Eu acredito que todos nós deveríamos sempre dar o nosso melhor, fazer tudo que a gente faz com dedicação, com alma, com presença, né? Olha que coisa linda se todo mundo fizesse isso. Mas não é disso que a gente está falando, e que fique bem claro aqui, né? A gente está falando daquele perfeccionismo excessivo, né? Da busca excessiva, alucinada pela perfeição, aquela busca que traz problemas na nossa vida, que pode trazer problemas para a nossa saúde, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa autoconfiança, para o nosso amor próprio, porque o que acontece? Quando a gente usa o nosso perfeccionismo com bom senso, né? Quando a gente busca com consciência dar o nosso melhor, a gente não tem aquela noção de percepção, de aceitação condicional, né? Ou seja, que a gente só vai ser aceita se a gente for perfeita, né? A gente faz o que a gente tem que fazer e a gente não tá assim tão preocupado, né, com a avaliação dos outros, né? A gente entende que a gente pode cometer erros sim e que tá tudo bem. De repente a gente pode até ter um nível de exigência, né, com a gente mesmo um pouquinho mais elevado que a média, mas ainda assim são níveis razoáveis, né, realistas, que a gente sabe que a gente pode atingir. Agora, aquela pessoa que acredita que o seu valor pessoal
tá condicionado ao seu desempenho, né? O julgamento dos outros é tão importante. Essa pessoa é a pessoa que tende a ter problemas com o seu perfeccionismo, né? Esse perfeccionismo exagerado vai fazer com que ela sinta aquela necessidade de agradar a Deus e o mundo para não ser julgado, né? É resultado de uma baixa autoestima. Ela nunca vai se sentir completamente satisfeita, né, com o seu trabalho, com o seu desempenho. Ainda que ela faça aquele trabalho bom pra caramba, ela não vai se sentir satisfeita, realizada dentro dela mesma. Sabe? Sempre vai achar que podia ter feito melhor, né? Dá aquele vazio. E sabe qual é o cúmulo do perfeccionismo exagerado, gente? E que acontece? Acontece comigo, acontece com você, pode acontecer com qualquer um. É quando a pessoa nem age, gente. Paralisa. A pessoa acaba evitando, né, se comprometer com atividades novas pelo medo de errar, pelo medo antecipado do erro, né? Elas nem começam a ação, né? Nem se engajam numa ação. Ou então elas procrastinam, como a gente falou lá no início, né? Porque tende a reagir muito mal às críticas, ainda que sejam críticas, assim, muito construtivas para a vida da pessoa. E esse perfeccionismo, ele vem associado à ansiedade, à depressão, ao comportamento obsessivo-compulsivo, uma vez que o obsessivo-compulsivo tende a ter um ideal de perfeição em todas as áreas da vida, né? Ele tenta fazer tudo certo, né? Já antecipando crítica, já antecipando a rejeição. Olha que coisa, né? É a crença de que se ele for perfeito, se fizer tudo certo, o risco de ser criticado já é mínimo, né? E tem outras coisas que o perfeccionismo pode causar, que é o isolamento, a dificuldade em trabalhar com grupo em razão da própria imperfeição ou da imperfeição dos outros, a culpa, a autoculpa por não ter sido impecável numa situação, o medo de tomar decisões, como a gente já falou, né? De não ser aquela decisão certa. A gente não ser autêntico, gente, a gente anular a nossa personalidade para caber naquele ideal perfeito externo que não é o nosso. Isso chama inautenticidade. Olha que curioso também. Saudosismo, quando a gente se prende a um acontecimento que a gente considere perfeito no passado e fica com aquilo, né, presa àquele acontecimento do passado, que a gente acha que não vai se repetir. Também manipulação, quando a gente tenta induzir os outros a ter um comportamento que a gente considere que atenda ao nosso ideal de perfeição. São várias coisas, né? E existe um limite entre esse perfeccionismo saudável e esse perfeccionismo prejudicial, e tem alguns sinais que a gente tem que ficar atento aí, né? Que a gente tem que ficar se perguntando para ver se a gente não está ultrapassando aí esse limitezinho. Então a gente tem que ficar de olho para ver se a gente... Essas questões aqui, ó. Se a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente realizou, se a gente demora demais para começar as coisas, se a gente adia e não começa nunca, se a gente está reclamando demais, né, das nossas tarefas, das tarefas dos outros também, causando conflitos no trabalho, ou em casa, no relacionamento, né, a gente começa a achar todo mundo incompetente, de repente começa até a pegar tarefas demais pra gente, porque a gente não acredita que os outros vão poder realizar tão bem quanto a gente realizaria. Quando a gente não elogia, quando já faz muito tempo que a gente não dá um elogio para alguém, né? Isso tudo são coisas que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente começa a adiar nossos planos e projetos, quando a gente começa a adiar a vida, né? Isso tudo é resultado de questões relacionadas à insegurança. E agora, como é que a gente faz para sair dessa busca pela perfeição exagerada? Gente, primeira coisa, não se rotule, não vista a camisa do perfeccionismo. Primeira coisa que você vai fazer é duvidar que você é perfeccionista. Isso é até um exercício, uma ferramenta de coaching emocional que a gente usa para trabalhar as nossas crenças, chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. Ela basicamente é assim: você acredita que você é perfeccionista. Você não vai falar, eu sou perfeccionista. Você vai falar, eu tenho uma tendência
a ser perfeccionista, a querer fazer tudo com perfeição. O que eu vou fazer então? Eu vou me permitir ser menos perfeita e eu vou ver o que acontece. E aí, gente, quando a gente se dá ao luxo de ser menos perfeita e a gente vai ver o que acontece, a gente se surpreende, porque os nossos resultados, ainda que com uma pequena imperfeiçãozinha, já é o suficiente, já é satisfatório, gente. E isso é muito bom, é tudo questão de ter uma mente mais flexível, mais acolhedora com a gente mesmo, entendeu? Outra coisa bacana é você não supor que as pessoas estão esperando um desempenho de você. Não tem como saber. Pessoas diferentes esperam coisas diferentes e às vezes também não esperam nada de você, porque elas também estão preocupadas com o próprio desempenho, gente. E quando você se livra da expectativa dos outros sobre você, isso te dá uma liberdade emocional tão incrível que você se permite se expressar do jeito que você é. Isso é uma coisa maravilhosa. Uma coisa importante, outras a gente vai pensando aqui. Reconhecer que o perfeccionismo limita o sucesso. Reconhecer é fundamental. Por que o perfeccionismo limita o sucesso? A procrastinação é a marca registrada do perfeccionista. Por quê? Porque ele nunca está pronto. Ele tá sempre ainda dando uma ajeitadinha aqui, melhorando um negocinho ali, achando que ainda tem que aprender uma coisa aqui, antes dele colocar a cara dele ali a tapa e se engajar numa ação. Entendeu? Então ele tá sempre adiando as suas ações, tá sempre adiando o seu sucesso, tá sempre adiando a vida, não é? Então é bom colocar alguma data limite, quando perceber que o perfeccionismo tá te impedindo de começar a agir. Então trabalha com datas limites, tarefas pequenas, estabeleça prazos, trabalha com uma tarefa fácil de ser cumprida. E aí o importante é o seguinte, se você atingir, cumprir a sua meta no seu prazo, você vai se dar uma recompensa. Agora, se você não atingir, super importante isso. Você vai trabalhar a sua flexibilidade e o seu acolhimento. Você vai dizer, tudo bem, posso não ter atingido 100%. Quanto que eu atingi? 80%? 50%? Parabéns para mim por ter atingido isso. Da próxima vez, pode ser que eu atinja mais. Mas não tem problema, eu sou humana, gente. Eu sou humana, vou trabalhar na minha próxima pequena meta. É flexibilidade, gente. É trabalhar as inseguranças da melhor maneira, da maneira que a gente se sentir mais confortável. É um processo de coaching, é uma terapia alternativa, é buscar conhecimento, buscar leitura, é o que for mais confortável para você, para modificar o seu comportamento, para você se sentir mais autoconfiante e uma pessoa mais flexível, com menos tendência a sofrer com o julgamento dos outros. Tenha em mente, tá, que a ausência de perfeição não é desleixo, tá? Não é pouco caso, é apenas a ausência de ansiedade em relação à recepção alheia. Gente, tenha isso em mente na sua cabeça. Agora, cá entre nós aqui, quantas pessoas geniais, cheias de potencial, estão escondidas aí por detrás dessas inseguranças todas? Quantas vezes quantas vezes você não adiamos uma decisão, quantas vezes eu não adiei gravar esse vídeo aqui? Quantas vezes nós nos adiamos uma tarefa, uma vontade de expressar nossa arte por medo de lá na frente a gente se deparar com um lapso, com alguma coisa ali que não ficou legal, com um podia estar melhor, com uma crítica, com uma autocrítica, com tudo aquilo que vem naquele pacote do, não sabe, não tá tão bom, não sou boa o suficiente. Pô, que bela porcaria isso tudo, né não? Vamos pegar isso tudo, vamos embrulhar tudo junto, vamos jogar fora, trabalhar isso, ressignificar, cuidar da gente por dentro. Tem uma frase muito clichê. E isso é ótimo, porque ela gruda aqui na cabeça e ela tá sempre pronta ali para salvar a vida da gente. Já me salvou a vida várias vezes. E a frase é a seguinte: antes feito que perfeito.
Vocês já devem ter ouvido essas frases várias vezes, essa frase várias vezes, né? Se não várias, pelo menos algumas vezes na vida. E se não ouviu, então grava aí na sua mente. E ela funciona assim, gente. Por exemplo, a questão é: eu não sei se eu vou dar conta. Cara, não sabe se vai dar conta? Antes feito que perfeito, começa a fazer, e aí no caminho você vai melhorando. Vai ter sempre alguém que vai fazer melhor, vai ter sempre alguém que vai fazer pior. Agora, com a sua energia, é só você. Com a minha energia, é só eu. Vai ter sempre alguém que vai amar, vai ter sempre alguém que vai odiar, e vai ter muita gente que não vai estar nem aí, sabe? Indiferente. E funciona assim também. Eu não tenho todos os recursos que eu gostaria de ter para fazer isso que eu quero fazer. Eu tenho alguns, mas não sei se eu começo, se eu espero, tá com todas as condições. Cara, começa. Antes feito que perfeito. O caminho a gente faz andando, no caminho você vai incrementando, no caminho você vai melhorando. O importante é começar, é estar em ação, tá? Outra coisa, funciona assim também, antes feito que perfeito. Eu não tenho todo o conhecimento necessário para fazer esse projeto. Será que eu assumo isso? Eu tenho algum conhecimento, sim, até tenho, mas não tenho tudo. Assume. Antes feito que perfeito. Se dá para você, se você tem algum conhecimento que dê para você começar e no caminho você ir adquirindo mais conhecimentos, começa. Antes feito que perfeito. Não precisa estar perfeito, não precisa estar ali 200%, 100%. O importante é você estar em ação. O importante é você estar no caminho. Gente, é sobre isso. É sobre estar em movimento e aprender. Nossa passagem, nossa vida não é sobre perfeição. E se fosse sobre perfeição, acho que a gente nem estaria aqui como humano, né, nesse planeta. É sobre evolução. Perfeição é sobre resultados, gente. A vida é processo. Perfeição não existe. Perfeição é utopia, é força de expressão. É quando a gente diz que uma coisa assim tá boa pra caramba, tá perfeita. É só uma expressão. E a expressão, todos nós temos direito. Você tem direito. Eu tenho direito e eu tô usando esse meu direito aqui, me expressando, falando aqui com vocês, gravando esse vídeo, como eu disse, dando a minha cara a tapa, porque eu não tenho todos os recursos que eu gostaria de ter, eu não entendo de luz, de técnica, de vídeo, de edição, eu não sei como é que esse vídeo vai chegar para vocês, mas vamos lá, antes feito que perfeito. Eu tô me comunicando, tô transmitindo uma mensagem que eu acho que pode ser importante para algumas pessoas, porque foi importante para mim. E a minha pergunta é: e você? Você está transmitindo a sua essência? Você está usando a sua expressão? Você está em ação? Ou você está esperando que todas as condições absolutamente perfeitas caiam do céu para você começar a agir na sua vida? Bom para pensar, né? Gente, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje. Se vocês curtiram, dá um joinha aqui. Se sentirem que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou tentar deixar um link aqui no final do vídeo. Mas sugiram temas, comentem, é muito importante para mim o retorno de vocês, tá? Então eu deixo para vocês aqui um beijo e um grande abraço. Beijo. Tchau.